gente vai começar com um painel juntando 4 instituições. Queria agradecer a PUC-Rio, né, que organizou esse painel. É um painel sobre blockchain e interesse público. Acho que vai ser um painel bem interessante. E ele vai ser moderado pela Isabela Frarhoff. Espero ter falado certo, gente. A Isabela é doutora e mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio, graduada em Direito pela PUC-Rio. Leciona em cursos de extensão envolvendo a temática de Direito e Novas Tecnologias no Instituto de Direito da PUC. Atualmente é pesquisadora do Instituto ECOA e do Núcleo Legalité. Isabela, é um prazer recebê-la. Bom dia a todas e todas. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Gostaria de agradecer o BNDES, na pessoa da Vanessa e do Gladstone, por convidarem e darem essa oportunidade para a PUC-Rio constituir esse painel. Então, antes de começar, para começar, eu gostaria de chamar os painelistas aqui hoje. Gostaria de chamar o Jorge Alexandre Casara, da CVM. O Jorge ingressou na CVM em 2012 e hoje ele é gerente de inteligência em supervisão de riscos estratégicos da CVM. A área tem como objetivo promover o uso de ciências de dados e novas tecnologias para ampliar o escopo, alcance, efetividade, eficiência e acurácia do trabalho de supervisão da autarquia. Ele é engenheiro químico pela Poli-USP, com mestrado em administração de empresas da USC, Marshall School of Business em Los Angeles, membro do Comitê de Sandbox da CVM do GT Fintech, Laboratório de Inovações Financeiras da BDEB de CVM, e que realiza estudos sobre novas tecnologias financeiras. Obrigada, Jorge. A gente vai ter virtualmente o Pedro Trengruzzi, então vou fazer a apresentação dele, ele vai se conectar em breve. O Pedro ele é advogado, sócio do Trengruzzi Gonçalves Advogados, coordenador acadêmico do programa FGV FIFA CIES, em Gestão de Esportes e assessor jurídico da presidência do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele é graduado em Direito pela PUC-Rio e mestre em Humanidade, Gestão e Direito do Esporte pelo FIFA Master. Foi consultor da ONU para a Copa 2014 e é Visiting Scholar da Harvard Law School do Berkman Klein Center for Internet and Society. Então, daqui a pouco ele se conecta com a gente. O painel é grande. Agora eu gostaria de chamar ao palco também o Leandro Peixoto e o Luiz Arthur Faria, da Petrobras. O Leandro Obrigada, Leandro. O Leandro é empregado da Petrobras desde 2006. Desde então, ele vem atuando em processos contábeis e tributários, incluindo participações governamentais. Desde 2017, ele vem estudando assuntos relacionados à blockchain, participando de eventos associados ao tema, e desde 2020 participa de trabalhos na companhia ligados à blockchain e criptoeconomia, buscando aliar tais temas aos aspectos contábeis, tributários, legais e regulatórios. Em 2022, foi convidado a compor a equipe do Centro de Excelência em Blockchain da Petrobras como membro do board. Obrigada, Leandro. Aqui na direita, a gente tem o Luiz Arthur. Ele é analista de sistemas da Petrobras, na gerência de monitoramento de projetos, indicadores e soluções digitais da responsabilidade social. Ele é professor colaborador do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia pelo UFRJ, com doutorado sanduíche no Centre de Sociologie e Inovação, CSI, da Escola Nacional Superior, agora eu estou traduzindo, de Minas de Paris, na França. Mestre em Engenharia de Sistemas da Computação pelo UFRJ e engenheiro em Telecomunicações pela UF. Obrigada, Luiz. Então, por fim, mas não menos importante, gostaria também de chamar o Diógenes Firmino. Ele é CEO da Iasis Health, indutor da Kali DAO e diretor do iColab, Instituto Colaborativo de Blockchain. O Diógenes foi responsável pela criação de diversas soluções, como aplicativo Connect SUS, Coronavírus SUS, Enem e título DNI, SISU, Mobile Banking BRB e arquiteto-chefe da Rede Nacional de Dados em Saúde, RNDS, do DNI, fazendo parte do Comitê Executivo do PIX, junto ao Banco Central, bancos e outras instituições financeiras. Ele é formado em Ciência da Computação pela UNB, com MBAs em Gestão de Projetos, Inovação, Saúde Digital e diversas especializações em futuros. Atuou como professor em universidades, lecionando mais de 10 cadeiras diferentes na área de Administração e Tecnologia.
e o seu currículo é muito amplo, eu acabei reduzindo só porque são muitas pessoas. Então, antes da gente começar o nosso painel, eu queria só fazer uma pequena provocação, que nos últimos anos eu venho trabalhando como pesquisadora em diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento, e uma que visam aplicar e pesquisar a tecnologia blockchain, e uma pergunta recorrente que sempre é feita é por que a gente deve usar blockchain? Eu acho que essa pergunta ela faz algum sentido, ou fazia algum sentido quando a gente, alguns anos atrás, né, talvez em 2016, 2017, mas hoje em dia, com a evolução da tecnologia, eu acho que talvez essa pergunta de por que usar o blockchain acaba ficando um pouco descolada da realidade. Então, acho que a pergunta mais correta é por que a gente não deve mais usar blockchain. E eu acho que quando essa trilha do BNDES, essa iniciativa é muito importante, porque quando o poder público ele usa a tecnologia, aplica ela oferecendo seus serviços digitais, ele acaba chancelando a legitimidade, a importância e dando uma certa confiança da própria tecnologia. Então, acho que o painel aqui hoje ele vai ser super interessante, aí eu sou suspeita também, mas justamente porque a gente vai trazer diversos casos de uso e aplicações da tecnologia blockchain, usado pelo poder público também para oferecer serviços digitais. Isso demonstra justamente como que a gente pode se beneficiar da tecnologia e como ela, de fato, está entregando todos os benefícios que ela promete, como transparência, auditabilidade, enfim, falando aqui para as pessoas que já conhecem dos benefícios da tecnologia blockchain. Então, acho que quando o poder público ele faz uso da tecnologia, fica inegável, realmente, os benefícios que a gente pode gozar dela. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui pelo Jorge, pode ser? Bom, primeiro, enquanto colocam a apresentação na tela, já me apresentaram, Jorge Casara, foi um prazer estar aqui e obrigado muito pelo convite. Eu começo sempre com aquele disclaimer tradicional de que o que eu falo aqui são minhas palavras, minhas ideias, não corresponde necessariamente ao que a CVM ou o colegiado pensam. A CVM se manifesta só pelos votos do colegiado e pelas suas instruções. Um outro disclaimer, não é bem um disclaimer, é só explicando que eu não vou falar aqui nada sobre caracterização de criptoativo, por exemplo, como valor mobiliário. Eu acho que isso aí é um tema que já está bem esclarecido, a posição da CVM, via os vários pareceres, inclusive o último parecer de orientação número 40, que a gente soltou ano passado. Então, o tema aqui é muito mais infraestrutura, como a Helena falou no começo, eu acho que é o que mais interessa. E assim, como a Isabela falou, eu não tenho dúvida de que blockchain, DLTs, de maneira mais geral, são a infraestrutura do mercado financeiro do futuro. Vai permitir um mercado muito mais inclusivo, tem atributos poderosos que vão ajudar muito nessa aproximação entre emissor e investidor. Não vou entrar aqui no detalhes, vou falar aqui muito mais do como a CVM trabalhou esse tema através do Sandbox e como ela tem visto mais ou menos o futuro. Então, bom, está aqui, acho que pode passar a página. Opa, obrigado. Aqui, bom, vamos desculpar quem não conseguiu enxergar, as letras são pequenas, não foram preparados para esse tipo de tela, mas é só um cronograma para perceber a jornada da CVM nesse tema blockchain. Quando a gente decidiu realmente trabalhar esse tema e decidimos direto para um sandbox regulatório, e eu vou falar durante a minha apresentação sobre vantagens e desvantagens dessa escolha, mas o ponto aqui é que foi uma jornada longa. A gente começou em 3 de novembro de 2020 com o processo de admissão e só encerramos em 30 de setembro o processo de admissão, ou seja, ali a gente definiu quem que ia entrar no sandbox. E de lá para cá, a gente não tem parado de se debruçar sobre a tecnologia, sobre as dificuldades que ela traz, sobre os desafios regulatórios que ela traz, e não só regulatórios, desafios inclusive legais, porque muito do que a tecnologia se propõe, como infraestrutura, por exemplo, substituição de algumas infraestruturas importantes como o depositário central, em muitos casos são temas definidos em lei, ou seja, a CVM não pode mexer. E mesmo assim a CVM foi muito ousada, não só porque abraçou esse tema que é complexo, como quis meio que cutucar algumas assim no limite da sua competência, trazer essa tecnologia para dentro de casa, ou seja, para estudar pelo menos.
E o processo de transformação dos próprios projetos propostos foi imenso. Mas aqui, em primeiro lugar, falando, né, tipo, eram muitos projetos e a grande maioria queria falar de blockchain, ou seja, nesse sentido foi bom, porque o mercado queria falar de blockchain e a CVM também queria falar de blockchain. Então, foi um encontro de interesses ali, né? E aqui também, de novo, né, a letra pequena, mas só para colocando aqui mais ou menos um quantitativo por tipo de autorização que os proponentes estavam requerendo. E aí vocês vão perceber que eles não tiveram pena da gente, né? Eles vieram já para as autorizações nas normas mais complicadas, geralmente aquelas normas que lidam com infraestrutura, como, por exemplo, o depósito centralizado, custódia, e outra norma bem complexa, muito difícil de flexibilizar, que é a administração de mercados organizados, que basicamente, vamos traduzir, né, bolsa e balcão, né, de negócios. Então, o pessoal veio com propostas ambiciosas, o que trouxe obviamente, dificuldade maior para o nosso trabalho. Os participantes que foram selecionados no final foram 4, e aí eu vou falar um pouco mais para frente, né, mas a gente tinha 7 vagas, e esse número de vagas foi definido pela estrutura da CVM, que estava enxuta demais para tentar organizar um time interno que pudesse absorver mais do que isso. Mas durante o processo a gente percebeu que não dava para admitir mais, dava para admitir os 7, mas só 4 foram admitidos porque as propostas não vieram com vamos dizer assim, a reflexão regulatória e tecnológica suficiente para ser admitido num processo de sandbox. A gente tem que lembrar que um sandbox regulatório não é um laboratório, né? Um laboratório você vai lá para fazer experiências, para brincar. E no sandbox não, você está no mercado organizado, você está realmente buscando investidores, buscando clientes e está sujeito a toda a regulação da CVM. Aí, então, já adiantando, o nosso maior erro e o nosso maior acerto. Por quê? Nosso maior erro por quê? Porque a gente estava falando de uma tecnologia inovadora, emergente, que ninguém conhece muito arriscada, e a gente não percebeu que os participantes não foram também, pisaram fundo no acelerador, em termos de explorar a tecnologia, né? Porque, bem ou mal, no mercado organizado, eles estavam sujeitos a muita coisa, inclusive ressarcimento de prejuízos, etc. Também o nosso maior acerto. É uma contradição? Mas você vai entender. Porque, de outro modo, eu não acredito que a CVM tivesse mergulhado tão profundo na tecnologia. Lembrando que a CVM é, obviamente, uma autarquia federal que não foi feita para assumir risco, nenhuma autarquia no mundo, ou nenhum país é feito para assumir risco, né? E inovação não é core business na CVM, nós somos reguladores, né? Nós somos avessos a risco. E eu acredito que, trazendo uma tecnologia de ponta, né, para o mercado regulado, deu um senso de urgência para a CVM, para que ela realmente se mobilizasse, né? Eu acredito que se tivesse ficado no âmbito de laboratório, ia ficar... Estão ouvindo? Tá. Se tivesse ficado no âmbito de laboratório, a CVM, como organização, não teria se mobilizado, se mobilizou. Então, por isso eu falo, foi um grande acerto também. Eu não vou falar de cada... De vez em quando eu não me ouço, eu perco... Eu não vou falar de cada proposta desses 4 participantes, afinal a Basement foi admitida, mas saiu logo no começo, por motivos diversos. Ficamos com 3, Vortex, B4 e SMU, e todas têm um core business ali que eu vou falar nas próximas páginas, nos próximos slides. Então, e o modelo de negócio deles vocês podem pegar no Google, então não adianta a gente se estender aqui. Mas, basicamente, né, as inovações testadas por esses 3, né, escrituração de valores imobiliários sem instituição financeira, listagem de emissores de pequeno e médio portes, tokens representativos de valores imobiliários, óbvio, né, porque é o nosso, mas também que são nativamente tokenizados ou simplesmente tokenização de ativos tradicionais. Essa é a parte crítica, né? A admissão e negociação de valores imobiliários não submetidos a depósito centralizado
e o controle de titularidade é realizado por um escriturador, ausência de contraparte central nos mercados organizados e liquidação financeira pelo valor bruto, o que basicamente é meio que uma proposta de uma DLT, né? E aqui, o pessoal aqui da audiência que está mais agora voltou, que está mais acostumado com o mercado de valores imobiliários, deve pensar, pô, mas escriturador... Eu não sei se eu falo demais. Então, quem está mais acostumado deve perceber, pô, mas uma certa contradição, né? Porque, teoricamente, o DLT deveria fazer, às vezes, né, de custódia e depósito e escriturador, mas as coisas não eram tão simples e também lembrando, né, admitindo que a própria CVM não conhecia tanto da tecnologia e a CVM também sempre vai ser avessa a risco. Então, alguma parte do mercado tradicional a gente tinha que deixar lá e falar, vamos estudar a tecnologia, mas vamos colocar aqui também um pezinho onde a gente conhece, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E lembrando, não é um laboratório, é um sandbox onde os participantes estavam sujeitos à regulação. Bom, é aquela coisa, né? Uma das inovações é o acesso ao mercado organizado seria diretamente pelos comitentes, sem a presença de intermediários, pelo menos os intermediários tradicionais que dão acesso ao mercado, principalmente ao secundário. As responsabilidades de cadastro e PLD seriam absorvidas pela administradora do mercado organizado. E ali, eu acho que, de repente, isso até hoje foi o maior avanço do sandbox até agora, porque a tecnologia está sendo estudada, ela é bacana, ela vai dar certo, ela não nos nossos participantes, eu ouso aqui falar, a tecnologia DLT, ela está no estágio embrionário, tipo, para ser usada no mercado financeiro, no mercado de valores imobiliários, ela provavelmente não está pronta ainda, eu poderia até afirmar isso, mas isso foi um ganho enorme do projeto Sandbox, porque a gente começou a estudar melhor os sistemas de governança nesses participantes novos, nesses mercados organizados, que acumulam muitas funções, né? Então, a gente teve que fazer regras novas e deu muito trabalho, mas pode ser, vai ter uma externalidade agora para vários outros projetos que vão aparecer no mercado, e inclusive, por exemplo, vamos supor, essas novas exchanges de criptoativos, se um dia elas quiserem se registrar na CVM, se por acaso definirmos que alguma parte dos ativos que elas negociam são valores imobiliários, elas já vão ter mais ou menos uma regra pronta, porque elas têm essa estrutura muito enxuta, né, muito concentrada, e é complicado, né, porque você, por um lado, ganha eficiência quando você concentra a estrutura, mas você tem muito conflito de interesse, né? E então foi um passo gigante que foi permitido aí pelo Sandbox. As lições que a gente aprendeu. Primeiro, as propostas que chegaram para a gente foram totalmente transformadas ao longo do processo, não só de admissão, como depois de admitidos, né? Teve muito ajuste que tivemos que fazer. Uma coisa que a gente percebeu é que todos os candidatos, e na verdade o que diferenciou os 4 que entraram foi a solidez, né, da proposta, a solidez tecnológica e jurídica principalmente, mas a grande maioria chegou um pouco despreparada para o processo e tentando vender uma rede de DLT como se fosse simplesmente uma panaceia universal que pudesse mitigar toda a regulação, né? Então, eles não entenderam exatamente qual que era a preocupação do regulador quando autoriza qualquer tipo de papel, né? Então, simplesmente falava, não, eu estou usando blockchain, então, por favor, me dê uma dispensa de todas as suas regras. Então, eu vou ser administrador de mercado organizado, vou ser escriturador, vou ser custodiante, depositário central, clearing, e esquece, porque eu uso DLT. E não era por aí, né? Então, infelizmente, isso barrou muita gente, né? Então, a gente teve que fazer essa ponderação, né, de ver, tipo, o DLT para a gente ia ser uma ferramenta, até então a gente chegava a uma ferramenta,
e deixamos a maior parte da regulação vigente. Outra coisa que eu posso falar que, vamos dizer assim, erramos? Não erramos, era uma característica do sandbox. O sandbox ele é feito para dispensas temporárias. O participante fala assim, eu tenho esse modelo de negócio novo, ou essa tecnologia nova, e eu preciso dessa dispensa temporária para testar o meu modelo, mas depois eu vou aderir à regulação, né? E a minha opinião, não quero dizer, repetindo, não é a opinião da CVM, mas esse tipo de tecnologia não se prestava a esse tipo de ideia. Eu precisaria de uma regulação ad hoc, né? Não tem como você adaptar as regras de hoje para essa tecnologia. E, então, como eu falo, agora já faz uns 3 anos, basicamente, que a gente está pensando nisso, e evoluímos bastante. A gente já consegue encarar, né, a tecnologia como, de fato, o que ela deve ser, né, que é uma infraestrutura. A gente está começando a repensar o nosso papel na definição de protocolos para a tecnologia, e muito provavelmente a gente vai conseguir, vai tentar, pelo menos nos próximos anos, nas próximas edições, separar muito melhor o papel do nosso laboratório de inovação, onde sim, a gente consegue fazer testes, com um sandbox, onde a gente vai conseguir, a gente vai querer absorver projetos que estejam mais maduros, né, que já estão realmente naquele ponto de precisar de uma ou outra dispensa durante 2 anos e sair. A gente percebeu e tem certeza de que nenhuma essa tecnologia, e nenhum dos participantes que veio a gente poderia estar pronto em 2 anos. A gente acha, então, que muito provavelmente a gente vai ter que continuar trabalhando nisso daí, num esquema de lab / sandbox, por mais algum tempo, mas ainda não é nada oficial. Eu vou parar por aqui, porque senão não paro de... Vão dar chance para os colegas falarem também. Mas obrigado a todos. Obrigada, Jorge, pela apresentação. Eu vou agora chamar o Pedro, que está online. Bom dia a todos. Primeiro, parabéns pelo painel e pelo trabalho que eles têm feito. Parabéns à CVM, aí, que apresentação interessante. A CVM, inclusive, no esporte, tem sido muito importante nas discussões sobre o clube empresa, sobre a SAF, que acabou de sair um parecer, o João Pedro Nascimento, que também é da PUC, todos os filhos da PUC. Tem sido primordial para a discussão dessas inovações do esporte, que tem tudo a ver com blockchain. O Comitê Paralímpico Brasileiro, logo que soube da rede Blockchain Brasil, manifestou formalmente ao TCU o interesse em participar e ser um laboratório de implementação dessa tecnologia, melhorar a prestação de contas dos recursos que ele recebe das loterias. Então, esse é um exemplo que eu queria trazer para esse painel, dividir com todos vocês, de aplicação direta da tecnologia blockchain, benefício do interesse público na melhora do sistema de prestação de contas. Porque imagina que o dinheiro que o Comitê Paralímpico hoje recebe das loterias poderia ser convertido em token, que seria, então, gasto na cadeia produtiva do esporte paralímpico, para que as pessoas que recebessem esse token fossem descontar. Mas a prestação de contas acontecesse em tempo real. Em tempo real. O Tribunal de Contas poderia acompanhar o desembolso desse dinheiro a priori, com transparência total. Isso, os custos de uma prestação de contas aumentam a transparência, e é algo que já se tem tecnologia suficiente para implantar. A gente tem os exemplos do próprio MDS, que oferece no Fundo da Amazônia, que foi citado aqui do painel, e agora, poxa, com a
perspectiva do real digital, da BEX, lá do Banco Central, embora ainda não preparado para isso, é um farol para que a gente avance nessa direção. Então, o Comitê Paralímpico hoje recebe 300, 400 milhões de reais por ano das loterias, poderia ser um bom laboratório, já se prontificou. Assim, e também o Comitê Olímpico, que recebe mais de 400 milhões, um pouco mais, talvez, das loterias por ano, e teria um benefício enorme com essa tecnologia para o acompanhamento do desembolso desses recursos. Porque, no caso do Comitê Olímpico, ele recebe o dinheiro das loterias e descentraliza para as outras confederações. Então, essas confederações também poderiam receber esse token e gastar esse token, permitindo a prestação de contas em tempo real para o Comitê Olímpico, e então para o TCU, para a CGU, enfim. Imagina que essa cadeia de prestação de contas teria uma agilidade, uma transparência muito maior se a gente aproveitasse a tecnologia blockchain em todos os desembolsos com esses recursos das loterias que chegam de forte, que além do Comitê Paralímpico, do Comitê Olímpico, também teria condições de ser implementada no Comitê Brasileiro de Clubes, que recebe mais de 200 milhões de reais por ano, mais ou menos, das loterias brasileiras, e descentraliza esses recursos para os clubes formadores de atletas olímpicos investirem nos seus projetos. Então, essa tecnologia blockchain, a serviço do interesse público, como é o tema do nosso painel, ela está madura para ser aproveitada no esporte, até como laboratório de uma experiência para o Tribunal de Contas da União, em seguida, considerar a implantação dela como um todo. Né? Eu acho que esse é um recado importante que o esporte traz nesse ambiente de inovação da blockchain, porque pode servir sim, de referência para a sociedade como um todo, e já manifestou interesse formalmente para isso, no caso do Comitê Paralímpico. No esporte, aliás, já temos alguns exemplos. O Vasco emitiu um token ligado aos seus formação, ao mecanismo de solidariedade que ele recebe da FIFA. Né? Esse token no mercado do Bitcoin, né? e é um smart contract, e ele recebe, as pessoas que compraram isso recebem um percentual do que o Vasco recebe com o mecanismo de solidariedade dos atletas que ele formou, quando esses atletas são transferidos internacionalmente. Então, está aí um exemplo também de blockchain sendo utilizado pelo esporte, também a serviço do interesse público, de que a gente traz recursos novos para a cadeia produtiva do esporte, a gente gera mais emprego, gera mais renda, gera mais oportunidades de engajamento dos torcedores com os clubes, a oportunidade dos torcedores se transformarem em investidores. Então, existe uma série de benefícios, né, de potenciais da tecnologia blockchain no esporte. Chego até a falar de possíveis ICOs, por que não? Né? A gente está conversando com uma série de clubes sobre a possibilidade de abertura de capital, de oferta de ações na Bolsa de Valores. Mas por que não pensar em ICOs para esses clubes também, permitindo que os torcedores tenham online, via tecnologia blockchain, a oportunidade de investir. Para dar outro exemplo de qual é o potencial disso, eu vou falar do Vasco de novo, que fez uma campanha de doações, para arrecadar doações, numa plataforma chamada Quitante. Qualquer um pode montar um crowdfunding, né, para a construção do centro de treinamento, e chegou a arrecadar 6, 7, 8 milhões de reais com essas doações. Imagina um projeto estruturado, onde as pessoas tenham algum tipo de retorno, além da satisfação que foi doado pelo seu público. Então, existe aí também
um potencial grande para aproveitar essa tecnologia, as possibilidades quase infinitas de interação com os seus torcedores. Né? E nesse momento em que a gente tem investimento empresarial chegando no futebol brasileiro, mais de um terço dos clubes da Série A já são empresas. Né? Outros precisam levantar recursos, não querem abrir mão do controle, então vão precisar buscar um apoio maior nas suas torcidas. Né? Essa tecnologia que permite esse engajamento direto do torcedor com o investidor em contatos mais variados, ganha cada vez mais importância. Né? Então, esse também é um potencial grande da tecnologia blockchain para o esporte e a serviço do interesse público. Esse esporte é importante para a sociedade, se gera emprego e renda, e se tem condições de se desenvolver mais e melhor através de iniciativas com mais inovação, tecnologia, sem dúvida nenhuma, no interesse público que isso aconteça. Então, eu queria dividir com vocês essas ideias, essas perspectivas, agradecer muito ao Gladstone, que me convidou para participar desse painel. Queria muito estar presente aí pessoalmente com vocês, mas, enfim, um painel que fala sobre tecnologia também é adequado à participação online. Muito obrigado pela atenção. Espero ter contribuído aqui para as discussões e espero encontrá-los muitas outras vezes para implementar todas essas oportunidades que o esporte tem de servir de laboratório para a inovação e tecnologia no Brasil. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. É interessante ele falar dos torcedores, né? Que, de fato, o interesse coletivo é uma participação democrática dos torcedores, né? Em fazer essa fiscalização dos times. Então, em seguida, eu vou passar a palavra para o Leandro e para o Luiz Arthur, que eu acho que também vai ter bastante sinergia com a fala do Pedro agora, de prestação de contas. Então, bom, bom dia, pessoal. Eu sou o Luiz Arthur. Primeiro, agradecer aqui o convite do BNDES, o convite da PUC, e dizer que a gente está tremendo aqui de frio aqui nessa sala e também pela ansiedade de atender esse convite. Que bom que eu estou vendo carinhas conhecidas aqui, colegas do BNDES com quem a gente dialogou bastante, o Nogueira ali, o Gladstone, colegas da Petrobras também, o Marcelo aqui, o próprio Leandro, a gente faz parte do Centro de Excelência em Blockchain que está sendo construído na Petrobras, colegas da responsabilidade social ali também. O que a gente vai trazer aqui, na verdade, é o compartilhamento da construção, né, de um projeto, um projeto em andamento, que a gente tem chamado de plataforma de pagamentos digitais, e o seu módulo de cadastro, que é o ESG Token, construído em parceria com a PUC, preparado para se conectar com a blockchain. Pode passar, por gentileza? Eu acho que eu vou levantar, porque senão eu vou tremer. Ah, está ali. Você pode passar, Leandro, por favor? A gente vai apresentar rapidamente alguns cenários futuros que a gente está imaginando, com o que a gente pensa da ferramenta hoje, depois falar sobre algumas características, né, desse software, o que a gente está usando de blockchain nele e alguns próximos passos. Primeiro, pode seguir, Leandro. Um caso, né, um cenário futuro que a gente está imaginando é para rastrear os recursos, por exemplo, do investimento socioambiental da Petrobras. Quando a gente fala em responsabilidade social, é aquilo que vai para além da lei, por exemplo, patrocínios voluntários da empresa. Esse ano a gente está com uma seleção pública, né, sendo realizada com 400 milhões de reais sendo colocados à disposição da sociedade. Então, pode passar. A Petrobras, pode seguir, pode ir seguindo. Ela, em geral, né, em geral não, nesse processo de investimento socioambiental, a gente chamou de ISA ali embaixo, né, a Petrobras repassa recurso para a instituição que é beneficiada, né, por essa seleção pública de projetos,
E quem sabe no futuro esse rastreio do recurso, esse rastreamento do recurso possa estar disponibilizado para o público numa rede blockchain. Pode passar. Na sequência, as instituições que recebem esse recurso para executar o projeto, elas desembolsam esses recursos nas localidades, com bolsas, com aluguel de galpões para dar oficina, enfim, depende do projeto social ou ambiental. Isso também pode ser rastreado em blockchain, o colega anterior falou da potencialidade de prestação de contas, auditabilidade, etc. Pode seguir. Esse projeto também junta um outro assunto, que é a possibilidade de que esses desembolsos fiquem mais tempo no território com a ideia da moeda local ou moeda social, que não é o foco aqui, mas só para falar, que tem as vantagens do impacto social mais positivo no sentido de dinamizar a economia local e deixar um fundo comunitário para as comunidades assim trabalharem, mas não vou detalhar isso aqui porque não é o foco. Então, esse é um caso interessante que a gente pensa em rastreamento de desembolso. Pode seguir. A ideia do PagDigi é que esses desembolsos fiquem disponíveis, num primeiro momento internamente, e a gente imagina que no futuro também externamente, para que a Petrobras e a sociedade possam acompanhar o desenrolar desses desembolsos. Pode seguir. Vou passar aqui para o Leandro para falar mais do tributário, que ele entende mais que eu. Vai lá dentro. Olá, bom dia a todos. A exemplo aqui do meu colega Luiz Arthur, eu vou ficar um pouquinho em pé, porque para esquentar um pouquinho, que está um pouquinho frio. Então, aqui, eu vou, antes de mais nada, antes de explicar aqui o cenário futuro do desembolso de uma das participações governamentais, no caso aqui a participação especial, eu vou fazer uma breve contextualização que até motivou aqui o nosso projeto. Então, atualmente, no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, ela divulga, uma divulgação através de relatórios pública, da destinação dessas participações governamentais aos seus entes beneficiários, União, Estados e municípios. Contudo, não há a informação em tais relatórios do montante de quanto a Petrobras, assim como outras empresas de petróleo e gás, participam ali nas participações governamentais, que são destinadas aos seus beneficiários. Em vista disso, surgiu, então, a ideia do projeto, e eu vou explicar um pouquinho como funciona esse fluxo aqui do desembolso, da participação especial e da distribuição desses recursos aos beneficiários. Então, a Petrobras, ela calcula a participação especial dos seus campos produtores de petróleo e gás, dos mais relevantes, e paga, através de DARF, esses recursos. Esses recursos eles entram numa conta do Banco Central do Brasil, uma conta única do Banco Central do Brasil, da Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda. A partir daí, a ANP orienta a Secretaria do Tesouro Nacional que esses recursos, 50% seja destinado à União, aos ministérios, Fundo Social, Saúde e Educação. Os outros 50%, eles são destinados ao Banco do Brasil. Então, a ANP orienta a operacionalização da destinação desses outros 50% dos recursos, 40% para os estados e 10% para os municípios. A partir daí são feitos cálculos de rateio e cada ente, cada estado e município recebe a sua respectiva participação especial. E aí vem a ideia, por que não colocar todos esses atores numa rede blockchain, favorecendo a transparência, favorecendo a confiança, inclusive a auditabilidade desse processo, seja de pagamento, seja de troca de informações. E aqui, como a gente está falando de recursos públicos, acho que nada mais do que
mais que justo, né? E seria a ideia aqui do projeto. A partir daí, um município aqui representado pela Prefeitura A começa a girar esses recursos na economia local ali. Contrata fornecedores, né, para prestar serviços e, dessa forma, ajuda a fomentar a economia daquela região. E tudo isso, né, assim como o Luiz falou, estaria disponível, né, num painel que é o PagDigi, que a gente está desenvolvendo, está quase entrando em produção, inclusive, e deixaria todas essas informações aqui de forma mais fácil, mais transparente para toda a sociedade. Agora um pouquinho da solução, vou passar a palavra para o Luiz. Por favor, Luiz. Vamos lá, vamos seguir. Pode passar, Leandro, por favor. Pode ir passando. É só para dar uma ideia, não vou me alongar muito por causa do tempo, mas que essa é uma construção que não começou hoje, né? O SEMPES, lá em 2018, fez um termo de cooperação com a PUC para tecnologias emergentes. Em 2019, as áreas de responsabilidade social e tributária começaram a discutir essas possibilidades de blockchain internamente. Lá em 2019 mesmo, a gente se articulou no processo que lá dentro a gente chamou de transformação digital. Fizemos 2 grupos de trabalho chamados, né, pela Gerência Executiva de Responsabilidade Social, um intergerências, né, lá em 20 e 21, dentro da responsabilidade social, para discutir a questão de moedas locais. Enfim, em 21 mesmo, o SEMP chamou a gente para fazer parte do termo e o projeto, o software foi desenvolvido, né, via PUC desde então. Agora a gente está na parte de colocar o software em produção internamente, ainda sem conexão com a blockchain dentro da TIC da Petrobras, mas negociando um piloto na RBB. A gente já fala disso daqui a pouquinho. Pode seguir. Então, assim, vocês já podem imaginar, mas a ideia nossa, consolidada aqui nesse objetivo de longo prazo, é promover mais transparência, rastreabilidade, confiabilidade e impacto social, socioambiental positivo dos desembolsos de recursos da Petrobras. Pode seguir. Quais desembolsos? Em tese, qualquer desembolso. Porém, estamos começando com os desembolsos mais ligados à área de responsabilidade social e mais ligados à área do tributário, que são as áreas que fomentaram o projeto internamente. A ideia é que todos esses, pouco a pouco, paulatinamente, passem por dentro da ferramenta, que é uma ferramenta que vai rastrear, né? Ela não vai tocar o dinheiro, digamos assim, mas ela rastreia isso e dá mais transparência. Pode seguir. Ali uma visualização rápida do painel de visualização, né? Ainda interno, né? Enfim, a gente está dialogando com a PUC, também com a Federal da Bahia e o Instituto da Dinheiro Brasil, que se refere a moedas locais. Pode seguir. Esse é o objetivo, pode seguir mais um. E a gente está traduzindo isso como uma rastreabilidade georreferenciada, saber aonde que os desembolsos estão indo nos territórios. Isso aí, o que dá suporte a isso é o software com blockchain e o painel de visualização. E os desembolsos comunitários na questão do impacto social e ambiental positivo. O que dá suporte a isso? A ideia de moeda social e fundos comunitários. Pode seguir. Leandro vai falar um pouquinho, também rapidamente, das opções de blockchain. Exatamente. Aqui eu vou comentar um pouquinho, esse aqui é um dos módulos de cadastro da ferramenta, né, da aplicação, PagDigi. E como é que se dá esse login? Esse login se dá através de uma wallet, mais conhecida aí como MetaMask, que é uma das mais utilizadas nesse meio de criptográfico, de criptoativos. E o usuário ele abre a conta, né, a conta dele nessa carteira digital, MetaMask, e através da sua chave pública, ele faz o acesso, o login à plataforma de pagamentos digitais. E, por se tratar de uma carteira digital, a gente está falando aqui de token, né? Então, essa carteira, essa wallet, ela faz toda a transação, né, desses desembolsos e registra isso em blockchain. Outra coisa que a ideia é que cada token seja um token representativo do real. Então, para cada um token digital, equivale a R$1.
Outra coisa também que a gente implantou aqui no sistema seria a questão das evidências documentais. Então, toda a informação que a gente cadastra no sistema tem evidências, tem documentos comprobatórios. E o que a gente fez, que é uma funcionalidade, foi o quê? Foi justamente gerar o hash desse documento, que nada mais é que um código criptográfico alfanumérico registrado em blockchain. Então, isso garante a integridade do documento. E aqui, falando um pouquinho, a rede Blockchain Brasil, a wallet MetaMask, ela pode ser configurada, a gente pode configurar a rede Blockchain Brasil por se tratar do modelo EVM, né, vamos dizer assim, da Ethereum, o padrão EVM da Ethereum. Então, a gente consegue fazer essa configuração dessa rede Blockchain Brasil nessa wallet. E, obviamente, a gente está falando de blockchain, trazendo mais transparência e confiabilidade às transações. Aqui um pouquinho dos próximos passos que a gente vai seguir, né? Internamente na companhia, primeiramente a gente precisa divulgar para os colaboradores, né, para a força de trabalho Petrobras, essa ferramenta, essa plataforma PagDigi, e promover a capacitação, o treinamento de como que funciona isso. E demonstrar também o benefício, né, do compartilhamento desses dados de interesse público. E aqui eu vou chamar a atenção para um ponto, porque quando a gente fala de participações governamentais, royalties, participação especial, que é o caso que a gente está comentando aqui, por lei, quem é responsável por divulgar essas informações publicamente é a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Então, por isso, eu fiz aquele comentário no cenário 2, por que não a gente colocar todos esses atores dentro de uma mesma rede? Talvez esse problema pudesse ser solucionado, né? O uso da versão número 1, da primeira versão do nosso sistema, como o próprio Luiz comentou, a princípio a gente vai fazer uma integração com os nossos processos internos, então essa versão que vai à produção vai sem o uso da blockchain, tá? E tem algumas priorizações aí de melhoria do sistema, como, por exemplo, adicionar mais evidências, mais documentos por transação. Então, a cada desembolso, né, a cada transação, transferência de tokens, a gente quer adicionar mais documentos, gerando o hash de um ou mais documentos para ajudar, inclusive, aí nas evidências. Outra coisa seriam os níveis de acesso ao sistema. A gente gostaria de colocar níveis de acesso, administrador e usuários. Hoje a gente só é possível um administrador e usuários de um tipo de perfil de usuário, tá? E a gente quer adicionar vários perfis para cada tipo de usuário do sistema. Os próximos passos externos seria a interlocução com a rede Blockchain Brasil, que acho que tem muito a ver aqui. E já se iniciou diálogos com a PUC, BNDES, e a gente tem uma expectativa de desenvolver um projeto piloto. Outra coisa, enfatizar aqui o incremento da transparência, da confiabilidade, devido justamente ao uso, né, da rede blockchain, que é uma rede de interesse público, né? A rede Blockchain Brasil. Favorece, inclusive, a auditabilidade desses processos. Interlocução com outros entes. E aqui alguns exemplos. Conversar com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, o Ministério da Fazenda, aqui, no caso, eu citei a Secretaria do Tesouro Nacional, né, que recebe esses recursos, o Banco do Brasil,
No caso das moedas digitais, aí falando um pouquinho mais de desembolsos comunitários, diálogos com universidades que já estudam esse tema e dar publicidade a esses estudos, a essas pesquisas que são feitas em universidades e demonstrar a análise dos efeitos desses estudos, né, dos efeitos locais desses estudos. Aqui o nosso contato, para quem quiser, agradecer aí a presença de todos, a participação e o convite aqui também para participar desse painel do BNDES, PUC. Tá? Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, gente. Obrigada, Leandro. Estamos escutando? Obrigada, Leandro. Obrigada, Luiz. Super interessante. Realmente, essa é um exemplo que fica bem evidente, né, de como que a gente pode se beneficiar da transparência, a rastreabilidade, a auditabilidade da blockchain, ainda mais num contexto onde isso é necessário. Então, vou passar a palavra para o Diógenes. Todo mundo falou, eu acho que quando se fala em blockchain, geralmente se fala muito em criptoativo, criptomoeda, né? Eu acho que boa parte aqui do público que está aqui por causa disso, né? Está acostumado. A gente vai falar de um tema um pouquinho diferente, o uso do blockchain na saúde, né? E aí é um tema que eu acho que é interessante, porque no final do dia, quando você especializa, né, você acaba tratando da temática finanças, ESG, uma série de coisas. Quando eu falo de saúde, todo mundo aqui tem saúde, ou deveria ter, né? Pelo menos esse é o desejo de todos, né? E acaba tangenciando todo mundo de uma certa forma, porque quando a gente fala de cuidar da saúde das pessoas, a gente fala de acompanhar os históricos de vida, né? O que está acontecendo com aquela pessoa, como é que está o histórico dela mesmo, né? O acompanhamento de saúde, e um pouco da temática que a gente vai falar aqui tem a ver com isso, né? De como que a gente faz para cuidar da saúde das pessoas de uma maneira de uma maneira geral, mais acompanhada ao longo da vida como um todo, né? Acho que esse é o grande foco. Eu venho de Brasília, né? Então, em Brasília, a gente tem duas opções: ou a gente é funcionário público, ou a gente é da iniciativa privada atendendo o setor público, né? A gente acabou escolhendo o segundo caminho, então atuamos aí durante muito tempo com governos, né? Então fizemos algumas coisas aí para governos que talvez vocês conheçam, né? Trabalhamos com o Conect SUS, com o e-título, trabalhamos no projeto do Pix do Banco Central, trabalhamos no Enem, no SISU, mas especialmente sobre a temática blockchain, que é a temática aqui, né, na Rede Nacional de Dados em Saúde, que é uma rede que foi promovida pelo Ministério da Saúde. Ela fez, inclusive, parte do projeto do TCU, né? Foi uma das redes acompanhadas aí pelo Tribunal de Contas, né? Então, quando a gente fala de coisas que a gente já fez, talvez algumas dessas coisas você já tenha utilizado, né? Na hora de votar, ou na hora do cartão de vacinação, né? Aplicativo de resultados e tudo mais. Então, para a gente falar sobre saúde, essencialmente é falar sobre empoderar o cidadão, né? Então, como é que você transforma o cidadão no protagonista dos seus dados? Como é que você viabiliza essa troca de informações? Como é que você garante LGPD? Como é que você garante a continuidade do cuidado? Como é que se reduz desperdício e faz tudo isso de uma maneira coordenada e integrada? Até porque hoje, quando você olha para o Brasil, a gente olha para isso aqui, ó, por volta de 75% da população está no SUS, né? Então, quando a gente fala aqui de um ambiente, num palco de GovTech, a gente fala sobre boa parte governo, né? E governo é SUS. E a gente fala de um cenário de mais de 100 milhões de pessoas acima de 40 anos em 2030, uma inflação médica, na média de 450% acima do IPCA, e se nada mudar, menos de 10% dos idosos vão ter condições de ter um plano de saúde. Somado-se a isso, o desperdício em saúde no Brasil está na ordem de 300 bilhões de reais por ano. A gente tem que ainda ficar feliz, porque lá nos Estados Unidos é 1 tri.
Isso nas mais diversas frentes, de fraudes e abuso, complexidade administrativa, tratamento excessivo, falha de coordenação do cuidado, falha de prestação dos cuidados, preços excessivos. Então, nas mais diversas frentes, se você olhar só para fraude, é 27 bilhões de desperdício. Então, a pergunta do milhão é: como é que eu faço para reduzir o custo, melhorar a qualidade e equilibrar essa balança? Porque, simplesmente, se a gente não fizer nada, a saúde quebra como um todo. O setor privado está passando por uma crise absurda, né? Falta de pagamento para os prestadores, sinistralidade altíssima, o SUS também. E se o setor privado quebrar, o que vai acontecer com o SUS? Não vai conseguir dar conta. Então, a lógica é simples. Então, quando a gente fala de saúde, a gente está falando de um tema aqui que vai impactar, de uma maneira ou de outra, todos nós aqui. Né? Eu tenho certeza que desse público aqui, a grande maioria é privilegiado, que tem condições de ter um plano de saúde, mas, mesmo assim, isso tangencia e toca todos nós. Então, a lógica, né, da disrupção da saúde, ela passa por 3 patamares. A primeira é a interoperabilidade, né? E essa palavra difícil aí, ela fala exatamente em como você faz para tirar as informações que estão espalhadas por aí dentro dos silos. Então, se qualquer um de nós aqui falar assim, eu quero ter todos os meus dados de saúde, eu tenho que bater na porta do laboratório, na porta do hospital, na porta da UPA, na porta da UBS, na porta de tudo que é lugar que eu já passei na minha vida, indo atrás do meu dado, porque essa informação não está em um lugar só. E, além disso, eu preciso ter toda essa visão de saúde, né, de forma que eu possa fazer o acompanhamento de saúde, e eu precisaria entregar isso na carteira digital de saúde do cidadão. Então, essa interoperabilidade transversal, ela passa exatamente por olhar para esse cenário que existe hoje, que é um cenário de dados fragmentados, que é um cenário de dados espalhados, e mais do que isso, um cenário onde tem um monte de software, cada um no seu padrão, e cada um do seu jeito de trabalhar. Então, isso daí é hoje uma das temáticas que mais gira dinheiro no Brasil. A gente fala de uma temática de verticalização de saúde, por exemplo, se pegar só um dos players ali, que é a Apvida e GNDI, já investiu mais de 10 bilhões nessa brincadeira, e não necessariamente isso dá certo, nem no Brasil e nem no mundo. Né? A gente está tendo os grandes sistemas de saúde, sistema australiano, sistema britânico, sistema canadense, com colapsos. Isso para a gente é só um sinal do que virá por aí para a gente. Então, quando a gente olha para o cenário de saúde, e isso a gente viu dentro do Ministério da Saúde, ele é um cenário tipicamente descentralizado, tipicamente fragmentado, e tipicamente que exige confiança e que exige, né, que eu tenha condições de fazer esse link dessas informações. Então, quando a gente teve o desafio lá dentro do Ministério de bolar uma arquitetura e uma estratégia de como fazer para utilizar, né, esse ambiente aqui e centralizar as informações, a gente tinha 3 temáticas que eram geralmente trabalhadas. Ou eu vou trabalhar com um servidor centralizado, ou eu vou trabalhar com um SOA, um barramento, ou eu vou trabalhar com data lake. Geralmente são esses 3 caminhos que todo mundo que fala de interoperabilidade eles tentam fazer. Os 3 estão falando de centralizar. Os 3 estão falando de silo. Os 3 estão falando de manter o status quo. E os 3 têm fragilidades muito grandes, sejam de segurança, de performance, de centralização dos dados. E quando a gente fala de interoperabilidade transversal de verdade, a gente fala de integrar os dados de uma maneira heterogênea, os dados independente de solução tecnológica e empoderar o cidadão. Então, a Rede Nacional de Dados em Saúde, o grande objetivo dela era fazer essa troca de informações entre esses diversos pontos da rede de atenção, e o blockchain foi a ferramenta escolhida, né, para fazer essa estruturação inicial por 3 eixos: confiabilidade, distribuição e rastreabilidade. Até 10 anos atrás, a gente não tinha essa ferramenta. Hoje a gente tem. Então, a gente consegue trabalhar de uma maneira mais diversa com esses dados. E, nesse aspecto, a gente precisou
trabalhar com uma arquitetura distribuída em blockchain, que entregasse criptografia, que fosse aderente à LGPD, porque a gente está falando de dados sensíveis, que também fosse aderente a padrões, né, como os padrões da Rede Nacional de Dados em Saúde, que preparasse a gente para um eventual Open Health no futuro, né, que desse condições de fazer cuidado coordenado e cuidado continuado e integrasse com diversos tipos de sistemas. A gente acabou pegando esse mesmo conceito da Rede Nacional de Dados em Saúde e expandiu isso para um contexto de integração público e privado. A RNDS, o contexto e a temática era basicamente integração público com público. A gente fez um projeto no Rio Grande do Sul chamado Minha Saúde Digital, que integrou operadora, Unimed, hospital privado, Hospital Ernesto Ornelis, hospital público, GHC, e filantrópico, que é a Santa Casa de Porto Alegre, numa mesma rede, que foi o primeiro case de interoperabilidade pública e privada do Brasil. A gente entregou esse case em agosto de 22. Então, nós estamos falando não de sonhos, histórias, né, ou POCs, etc. Nós estamos falando de casos reais. A RNDS foi simplesmente a maior rede de blockchain do mundo em saúde, com mais de 2 bilhões de transações. Então, a gente está falando agora de um novo patamar de teste na prática. A gente não está falando mais de, será que blockchain dá conta? Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, todo mundo falava para a gente assim, mas blockchain é a tecnologia certa? Mas dá para fazer? Mas dá conta? Vai ter throughput? Cara, tudo isso foi provado. A gente teve a felicidade de participar do Hyperledger Global Forum por 3 anos seguidos, e contar, né? E quando a gente conta lá fora, a gente, por incrível que pareça, né, no Brasil tem a síndrome do vira-lata. Lá fora o pessoal fala assim, cara, é sensacional o case de vocês, é o maior case de blockchain saúde do mundo. Aí você conta aqui no Brasil, fala, veja bem, não é, cara. Então, é complicado, é você criar uma rede blockchain onde você consiga interoperar os estados, os municípios, né, as operadoras de saúde, os hospitais, porque cada um tem um interesse aqui. E no final do dia, o grande interesse é o quê? É criar um avatar de saúde para o paciente, é criar um ambiente de continuidade de cuidado, para que eu possa, daí para frente, saber o que é possível ser feito com esse paciente, é criar uma carteira digital de saúde, é criar um cockpit para que os médicos possam fazer o acompanhamento de saúde e ter toda a visão de gestão do jeito que precisa. Né? Obviamente, tudo isso integrado com prontuários eletrônicos, telemedicina e afins. Então, é possível fazer, por exemplo, em blockchain, a interoperabilidade de um hospital que usa um sistema TASI, por exemplo, da Philips, e um outro hospital que usa MV. E uma UPA que usa um sistema próprio, e um outro hospital que usa um outro sistema próprio, ou uma UBS que usa um sistema do SUS. Tudo isso fazendo a comparatividade dessas informações em diversos lugares. Só que isso só serve se for ser usado na prática. Então, a gente fez um projeto, esse projeto está sendo lançado agora na quinta-feira, é a Rede de Dados de Saúde de Minas Gerais, que basicamente integra as informações de sistemas da FEMIG, né, dos hospitais de Minas Gerais, com a SES Minas Gerais. São basicamente 1.457 unidades diferentes que foram integradas, com sistemas dos mais diversos possíveis. Só para vocês terem ideia, o tempo de implementação da primeira versão foi 8 dias. Em comparação com tempos de implementação de interoperabilidade, de barramento de mais de 1 ano. A gente fez esse mesmo case para atender de maneira digital aldeias indígenas, entregando a carteira digital de saúde na mão dos indígenas da aldeia Uauí e no ano passado no Xingu. Estamos fazendo agora isso, inaugurando lá na Praça 7, em Minas Gerais, um centro de serviço de saúde digital. E no final do dia, o grande objetivo é realmente fazer cuidado continuado em saúde, onde a interoperabilidade, onde o blockchain, ela é o motor
para a gente criar essa visão de linha do tempo do paciente. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Diógenes. Muito legal a sua apresentação, o seu caso de uso. Eu acho que a gente extrapolou um pouquinho no tempo, mas eu queria abrir aqui o painel para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Levanta a mão que a gente leva o microfone para vocês. Eu sei que está perto do almoço, está frio, mas... Alguém? Vou aqui. Obrigada. Vanessa, posso levantar aqui? Você me ajuda? Bom dia, pessoal. Obrigada pelas apresentações, foram muito ricas mesmo. Eu queria fazer uma pergunta ao pessoal da Petrobras, porque vocês colocaram aqui o token equivale a R$1. Em que momento do processo que é feito a conversão, né? Quem tem um token agora tem acesso ao valor monetário? Então, obrigado pela pergunta, mas o que é bom esclarecer, né? Ele é um rastreador, então ele não vai fazer, digamos assim, como em outros casos de moedas digitais, com blockchain ou sem blockchain, que você faz circular o token e o dinheiro fica em outro lugar e depois há uma conversão do dinheiro no token, né? O que a gente está fazendo nesse momento, né, é o rastreio do dinheiro saiu, a gente rastreou pelo sistema em blockchain. O dinheiro passou para outra mão, então não tem uma conversão, tá, de token em reais. Tá ótimo, obrigada. Bom dia. Meu nome é Gustavo e eu tenho uma dúvida a respeito da tecnologia de computação quântica. Sabe-se que computação quântica apresenta, em certa medida, um risco por servir como engenharia reversa para a tecnologia de blockchain, né? Eu queria saber se vocês têm alguma prospecção de estudo para evitar esse risco, né, de engenharia reversa ou algo do tipo. Obrigado. Bem, deixa eu até contextualizar um pouquinho. A questão da computação quântica, ela acaba sendo muito pensada, principalmente na quebra da chave criptográfica, né? Acho que esse é um dos grandes pontos. Mas também existem contrapartes, por exemplo, da geração de chaves criptográficas por meio de tecnologia quântica para estruturação de redes blockchain para isso também. Então, assim, a partir do momento que você use computação quântica para poder estruturar sua rede com essas chaves criptográficas num tamanho muito maior, você não tem, né, a contraparte, porque aí você está usando a mesma tecnologia. É óbvio que esse é um movimento que vai acontecer ao longo do tempo. Eu acho que a computação quântica ainda está muito no começo para a gente poder ter esse tipo de preocupação, né, de ataques, mas você também tem os contra-ataques que podem ser utilizados ao longo do tempo. Então, pelo menos do nosso lado, a gente tem acompanhado isso, tem outros usos para a computação quântica que a gente está fazendo, como, por exemplo, para pesquisas médicas, né? Você pode utilizar a computação quântica para poder fazer identificação de uma série de questões médicas e tudo mais. Então, tem muitos usos aí, mas eu acho que ainda está prematuro para a gente poder tratar com esse assunto com mais profundidade. Bom dia, Isa. Tudo bem? Bom dia a todos. Eu sou fundador de uma DAO chamada Fradao na Near Protocol. A minha pergunta é, eu estou desenvolvendo um DApp, né, um aplicativo descentralizado na área de saúde, a pergunta seria diretamente ao senhor. Como nós poderíamos fazer a integração dos exames odontológicos e na área de angioplastia, angiologia, com o seu sistema, né? Qual a blockchain que você está usando? Como poderíamos integrar esses dados ao seu sistema? Bem, a lógica é que tudo foi desenvolvido com Hyperledger Fabric, né? Então, essa estrutura por baixo. A ideia é que tudo seja disponível no modelo de Open Health,
no final do dia, o paciente é o dono do dado. Então, a partir do momento que ele dê autorização, ele pode trabalhar com isso. Obviamente, também, uma das iniciativas que a gente tem é uma DAO, chama KaliDAO, que o grande objetivo dela é transformar esse dado do paciente numa soulbound token. Na verdade, não é um NFT, mas é um soulbound token, e que esse soulbound token ele é do paciente. Ele faz o que ele quiser. Então, por exemplo, ele quer portar esse dado dele para a tua DEP. Zero problema. Ele pode fazer essa ponte, né? Essa estrutura a gente apresentou no Hyperledger Global Forum no ano passado em Dublin, né? É uma estrutura de dual blockchain, uma blockchain privada com Hyperledger Fabric, uma blockchain pública com uma outra estrutura, né? Aí baseada no modelo compatível com NFT e tudo mais, né? Então a gente usa Polygon para esse modelo, né? Para geração. Então tudo é feito para ser no modelo de Open Health e é feito para ser do paciente. Então, o que o paciente quiser fazer com o dado dele, é dele. Eu acho que esse é o principal, é não ter dono. Ninguém está desenvolvendo uma tecnologia para ser dono do dado do paciente. Pelo contrário, a gente está desenvolvendo tecnologia para entregar para o verdadeiro dono, que é o paciente. Sim, perfeito. Ele só não pode transferir, né? O soulbound tem essa característica. Exatamente. Né? A grande diferença do soulbound token para o NFT é que ele não é transferível. E dado de saúde não é transferível. Ele dá direito de visualização. E ele pode também revogar esse direito também do jeito que ele quiser. Sim. Agora, desculpa. A pergunta é, a partir do momento que eu tenho esse soulbound e eu não posso transferir ele, como é que eu conseguiria ter essa integração do meu soulbound com a sua rede? Entende? Entendo. Porque no final do dia, o dado do paciente é um apontamento, né? Então, o que você transfere é o apontamento. Você não, PFS. Você faz um apontamento para onde, no caso, para onde as informações dele estão armazenadas. Então, a ideia geral é nesse contexto, né? E obviamente isso é um movimento que vai acontecendo ao longo do tempo. Eu acho que empoderar o paciente é um movimento que demora um pouco mais de tempo. Né? Você está falando de engajar ele na linha de cuidado dele, que é um negócio muito mais difícil, né? Mas eu acho que é um movimento irreversível. Sim, a última pergunta. E você acha que para ter essa integração é melhor que eu faça o PIN do arquivo IPFS, do soulbound, na mesma plataforma que vocês, no mesmo servidor? Isso facilitaria ou não? Não, isso pode ser portado de qualquer forma. Vou te dar um exemplo. A gente recebe arquivo PDF de laboratório, tem lugar que recebe XML, tem lugar que recebe CSV. A grande vantagem é que, por exemplo, a gente utiliza uma tecnologia de tradução de message broker, que, por exemplo, por trás usa ChatGPT para fazer conversão dessas informações de maneira inteligente. Então, essa é a vantagem que a gente acaba entregando dentro do processo. Mas você pode usar qualquer tipo de arquivo. Parabéns pelo projeto. E você falou uma coisa muito interessante, que o case é de sucesso internacionalmente, mas aqui não. Isso ocorre em prêmios Nobel. Né? Nós não temos uma quantidade significativa em prêmio Nobel justamente pelo que o senhor falou, que aqui tudo, tudo bem, mas lá fora as pessoas fomentam, né? Parabéns, uma honra estar falando com o senhor. Agradecido. Bom dia. Bom dia, meu nome é Diogo, sou professor na UF. Minha pergunta é para o Diógenes mesmo. Volta o microfone. Diógenes, você apresentou primeiro a RNDS, como você foi um dos arquitetos da solução. Aí uma dúvida que a gente tem até trabalhado hoje na UF com alguns projetos de blockchain, também voltado para a saúde, mas quando a gente foi buscar a informação da RNDS, nada é muito claro. A gente tem o projeto, tem a arquitetura, mas não sabe o que está de fato implementado. Então, a minha dúvida vem justamente na sequência da tua apresentação. O que temos hoje, do que você apresentou, da IASIS, também implementado na RNDS? O que a gente tem disponível na RNDS para uso comum? Vamos lá, a RNDS ela é um projeto até hoje em produção, né? Existe blockchain por trás? Existe, mas ele
vamos dizer assim, foi restringido a um determinado âmbito por conta de braço dentro do Ministério da Saúde. Então, assim, obviamente eu não posso comentar detalhes a mais disso daqui, talvez no café, mas existem aspectos políticos, técnicos e etc. e tal que aconteceram ao longo do projeto ali. A decisão que a gente tomou quando a gente saiu do Ministério e foi empreender foi exatamente porque a gente viu assim, cara, o Ministério não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente precisa ir para os estados, a gente precisa ir para os municípios, a gente precisa ir para o setor privado, a gente precisa fomentar o sistema, fomentar o ecossistema para que todo mundo trabalhe. Vamos lá, eu não quero que exista IaaS, eu quero que exista um ecossistema com várias empresas que possam trabalhar nisso. O Brasil é muito grande, o mundo é muito grande, tem muita coisa para fazer. Eu acho que o grande ponto aqui é a gente realmente engajar um aspecto comunitário, né, de que todos têm que contribuir. E isso significa que os municípios têm que aderir, que os estados têm que aderir, e que, obviamente, o governo federal está preparado em um determinado aspecto para consumo de um conjunto de informações ali. Então, por exemplo, toda a parte de vacinação está lá, tem uma série de informações de internação hospitalar lá, tem uma série de informações de atenção básica lá, mas tem muita coisa que não está lá e nunca estará. Então, qual é a chance de um grande laboratório, por exemplo, colocar todos os seus exames clínicos dentro da base do Ministério da Saúde? Zero. Qual a chance desse laboratório compartilhar essa mesma informação com outro laboratório? Zero também. Qual a chance de você ter um único repositório, o tal do prontuário único? Zero. Agora, qual a chance de você criar um ambiente colaborativo, onde um player começa aqui, e depois vem o outro, depois vem o outro, essas coisas começam a se comunicar, essas coisas começam a criar ali algo em favor do paciente, e no final do dia, o paciente centraliza a sua informação. Eu acho que a chance é muito maior do que a gente depender do governo para fazer isso. Então, em suma, é isso. Depois a gente conversa nos bastidores. Queria agradecer de novo aos painelistas, foram apresentações muito interessantes. Espero que eu tenha convencido, eu não, né? Eles tenham convencido vocês de que realmente a gente deve usar a blockchain e os benefícios que isso gera, ainda mais pelas perguntas que aqui foram feitas, mesmo diante do frio, da fome e tudo mais. E queria também só ressaltar um último aspecto que eu achei muito interessante da fala do Diógenes, né? Ele foi o centro aqui das perguntas, mas é justamente como a blockchain gera essa cooperação, né, entre entes que normalmente não têm confiança entre eles. Então, acho que confiança é uma palavra-chave que foi dito aqui, cooperação acho que ficou bem evidente, rastreabilidade, transparência, os desafios da autarquia, né, na qualidade de agência fiscalizadora, mas também, de certa forma, querendo incentivar a inovação, porque reconhece os benefícios que a tecnologia pode trazer. Então, enfim, espero que vocês tenham aproveitado bastante aqui hoje e queria, de novo, agradecer ao BNDES pela oportunidade da PUC estar aqui apresentando, junto com esses painelistas, casos tão interessantes. Obrigada.